Uma vez para compartilhar a palavra do Senhor. Um feliz sábado a todos vocês. Vocês estão bem? Louvado seja Deus. Um feliz sábado também a vocês que nos acompanham aí pelas mídias sociais. Que as bênçãos do céu também se estendam a vocês também, aonde vocês estiverem. Queridos, um prazer muito grande poder estar aqui mais uma vez para nós refletirmos na mensagem do céu, mensagem de Deus para nós. Antes de nós iniciarmos, nós teremos a apresentação ali pelo PowerPoint. Eu gostaria de saber, existem pessoas nesta manhã aqui que estão nos visitando pela primeira vez ou demais vezes? Tem visitantes aqui conosco? Só levanta a mão assim para mim identificar. Ah, legal, tem um casal ali em cima, uma moça aqui, mais alguém? Bacana, sejam muito bem-vindos. Igreja, saudação para eles, sejam muito bem-vindos, você está na casa do seu pai, tá bom? Então, como eu sempre digo, na casa do nosso pai, geralmente a gente fica mais à vontade. Que Deus abençoe grandemente vocês. Queridos, como o Silvio bem disse aí, esse ano o Senhor me incumbiu, a responsabilidade na obra dele, de estar aí auxiliando no departamento de ancianato e também no departamento de mordomia cristã. Eu confesso para vocês que durante semana passada a irmã Raabe, cadê a irmã Raabe? Está aqui? A irmã Raabe me mandou uma mensagem, deu uma saidinha, né? Ela me mandou uma mensagem: Isaac, por favor, me mande os hinos, referente à mensagem dessa manhã. Eu falei para ela, vou pregar sobre mordomia. E não era esse assunto que eu ia trazer. Eu ia falar sobre finanças. Geralmente, quando a gente fala sobre mordomia, o que remete à sua mente, primeiramente, dízimos e ofertas, não é assim? Mas a área de mordomia, como o Silvio disse aqui, ela é muito ampla. Ela envolve... O que é ser um mordomo, para vocês que estão aqui nessa manhã? O que é mordomia cristã? O que é ser um mordomo? Leve à sua mente aquela imagem do mordomo, aquela pessoa que cuida, que administra, que zela por algo. Então, todos nós que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós somos mordomos, zeladores, administradores dos bens e dos recursos que Deus coloca à nossa disposição e, principalmente, queridos, da nossa vida, desse ser que é você e que sou eu, aquilo que nós carregamos até o último dia da nossa vida. Eu digo que existem coisas que nós não podemos vacilar na vida, que não leva a desaforo. É recursos financeiros, dinheiro. Você não pode vacilar com ele. Dinheiro não leva a desaforo. E a sua saúde também. Porque essas duas áreas, elas cobram um preço alto lá na frente. Se você não administrar isso corretamente, ela vai te cobrar um preço lá na frente com juros e correção monetária. Então, nós não podemos ficar desatentos nesta questão. Queridos, então, a mensagem desta manhã nos traz o título assim: Saúde e adoração no tempo do fim. Nós somos adoradores de Deus e Deus procura verdadeiros adoradores que busquem a Ele em espírito e em verdade. Você trouxe sua Bíblia? Pega a sua Bíblia, erga a sua Bíblia. Se ela é digital também, pode pegar a Bíblia digital aí, não tem problema. Pega a sua Bíblia aí, a nossa regra de fé, o livro sagrado do Senhor. Coloque aqui no seu coração. Aperte ela no seu coração aí. Vamos orar. Pai querido, estamos aqui para aprender do Senhor. Por favor, venha sobre nós nesse momento com seu santo e bom Espírito, que Ele ilumine a nossa mente, Pai. Nós precisamos da sua instrução, porque o Senhor sabe o que é o melhor para a nossa vida. O Senhor nos formou no ventre da nossa mãe. Cada célula, cada pedacinho do nosso corpo, Pai. E o Senhor sabe o que é o melhor para nós. Por favor, que nesse momento nós possamos prestar atenção, desligarmos das coisas desse mundo e nos conectarmos inteiramente com o Senhor.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, então vamos ficar aqui neste momento. Eu sempre digo, né? Às vezes a gente vem à igreja, mas a nossa mente está ligada nas preocupações, nas questões da vida, e nós não estamos totalmente presentes no ambiente, naquele local, no assunto que está sendo falado. Ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, para a nossa atenção fugir, é daqui para ali, é muito rápido. Então esteja nesse momento aqui, que Deus vai falar com você. E o texto para a nossa reflexão está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Deixa eu só fazer o teste aqui. Não passou. Não está passando aqui. Ah, tá. Tem um recado ali, né? Vamos lá. Ok agora? Muito bem. Colocar na tela. Só pedir o auxílio. Passador. Bom, muito bem. Vocês vão me auxiliando aí. O texto está na tela e eu vou ler aqui na Bíblia e você pode acompanhar na sua Bíblia também. Diz assim, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, esse texto ele é muito claro para nós. Esses são os votos que o apóstolo Paulo estava fazendo aos irmãos de Tessalônica, e ele deixou bem claro que Deus deseja nos santificar em todas as áreas da nossa vida. Seja o nosso linguajar, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso corpo, alma e espírito. A vontade de Deus é que nós sejamos santificados em todas essas áreas. E o que é ser santificado? É você ser separado para um propósito divino. Então Deus deseja separar você para algo especial. Deus quer que você seja uma pessoa diferente, uma pessoa transformada, que reflita principalmente o quê? O caráter dele na sua vida. Essa é a vontade do Senhor. E ele fala assim, ó, que vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Irmãos, essa palavra irrepreensível, ela é tremenda. Sabe o que é isso? É as pessoas olharem para você e elas não terem motivos de acusação em nada na sua vida. Vocês querem exemplo de homens irrepreensíveis na Bíblia? Daniel, Jó, Enoque. Jó, vocês lembram do texto lá no livro de Jó, no começo? Homem íntegro e reto, que se desviava do mal, homem temente a Deus. As pessoas olhavam para a vida de Jó, para a vida de Daniel, e elas não viam ponto de acusação do que acusar esses homens, porque a vida deles era uma vida íntegra. E eu quero, nesse momento então, passar o próximo texto aqui para vocês. Vou pedir a ajuda da equipe de som, passar o próximo slide, que está no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, ali no prefácio. Irmãos, o Senhor nos deu a luz da mensagem de saúde para essa igreja, foi em 1863, que a irmã Ellen White teve uma visão de Deus sobre a mudança dos hábitos alimentares. O que aquilo iria influenciar no nosso estilo de vida. E o texto nos diz assim, ó, décadas antes que os fisiologistas, né, que estudam as funções orgânicas, que eles estivessem de forma geral preocupados com a relação existente entre regime alimentar e a saúde,
O irmão White, em seus escritos das visões que lhe foram dadas em 1863, apontou com clareza a conexão entre o alimento que ingerimos e nosso bem-estar físico e espiritual. E é nessa manhã que nós iremos tratar a nossa mordomia cristã através do quê? Do nosso cuidado com o nosso corpo. Por que devemos ter cuidado com o nosso corpo? Primeiro ponto, queridos, fundamental, você não pertence a você mesmo. A Bíblia nos diz que nós fomos comprados por preço. Que preço é esse? O sangue de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. O sangue de Jesus. Jesus, além de ter formado você no ventre da sua mãe, com muito amor, carinho, Ele te gerou, te formou, criou você no ventre da sua mãe. Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário para pagar o preço do seu pecado. Só por isso nós deveríamos fazer uma profunda reflexão do que nós fazemos com nós mesmos. Eu não me pertenço. Tudo isso daqui, esse corpo, essa roupa, não é minha. Ela pertence a Deus. E quando nós refletimos isso todos os dias, isso coloca em nós um desejo de obediência, de adoração. A quem eu pertenço? Eu não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade daquele que me criou. E nós obedecemos a Deus. E nesta manhã eu não vou falar para você o que você deve comer ou não comer. Não é isso. Eu quero que você saia hoje, nesta manhã, na sua consciência, na sua mente, o sentimento de adoração. Eu obedeço a Deus porque Ele me salvou, porque Ele morreu por mim. E se Ele me pede isso, é isso que eu tenho que fazer. É isso que eu vou fazer. E é isso que nós devemos exercitar na nossa mente todos os dias, irmãos. Não satisfazer o meu desejo, mas o desejo daquele que me salvou, daquele que me criou. E nos diz lá, ó, ele aponta com clareza a conexão entre o alimento que ingerimos e o nosso bem-estar físico e espiritual. Tudo aquilo que colocamos para dentro, seja através da alimentação, seja através do que vemos, do que ouvimos, isso tem um impacto profundo na minha espiritualidade. E um conceito muito errado que nós temos é pensar assim: imagina, será que isso que eu como vai influenciar na minha salvação? Aí talvez tenha aparecido um ponto de interrogação na sua cabeça aqui agora. Na minha salvação? Peraí, mas eu sou salvo pelo que Cristo fez por mim na cruz. Cristo que pagou o preço, eu sou salvo pela graça de Cristo. E você está certo. Você é salvo unicamente, exclusivamente pela graça de Jesus. E ponto. Mas agora eu quero falar para você, adventista do sétimo dia. Você que uma vez tomou uma decisão de ser um adventista, que estudou a Bíblia, que veio até aqui à frente e falou sim aos votos batismais. Você não falou sim para o ancião, para quem leu os votos batismais aqui, mas você falou sim para Deus. Você estava selando um compromisso com Deus. Queridos, Deus deseja fidelidade minha e sua, no que Ele acha o que é o melhor para a nossa vida, no que Ele tem para a nossa vida, não é o nosso achismo. Queridos, não somos salvos pelo que comemos, ingerimos, bebemos, mas somos salvos porque aceitamos a salvação pela graça, e essa graça me dá a liberdade de obedecer. E Deus quer que você saia daqui nessa manhã com isso na mente. Seja fiel e obediente naquilo que Deus pede. Não é o que o ancião está falando,
mas é o que a palavra do Senhor nos diz nessa manhã. Por favor, o próximo slide. Está funcionando agora? Maravilha. Queridos, muitos estão sofrendo com enfermidades. E as enfermidades de hoje são diversas. E nós vamos passar algumas aqui. Estresse, alguém anda estressado? A maioria de nós. Esse estilo de vida maluco que nós vivemos nesse mundo. Trabalhar para conquistar, para sustentar. Queridos, esse nunca foi o plano de Deus. Se a gente for olhar para a Bíblia, o povo de Deus passava mais tempo em festas do que em trabalho. Isso não é plano de Deus, isso é loucura. E isso é o que Satanás apresenta para nós, esse estilo de vida. Esse não é o estilo de vida de Deus. E nós andamos o quê? Estressado. E automaticamente o quê? O nosso estilo de vida bagunçado nos leva a dormir mal. Muitas pessoas sofrem de insônia e quando nós não dormimos bem, nós acordamos o quê? Chateados, não é assim? Irritados. Sedentarismo, obesidade, isso é devido ao quê? Ao estilo de vida. Depressão, ansiedade, o mal deste século. Muitas pessoas andam ansiosas. E às vezes a gente tem até preocupação porque nós estamos com uma séria dificuldade de concentração devido à ansiedade. Primeiro vem a ansiedade, depois ela desencadeia um quadro depressivo, mas a ansiedade é o primeiro ponto. E nós não conseguimos nos concentrar. Às vezes você está orando e a sua mente, logo, 3 minutos, 4, 5 minutos, você já começa a pensar em outras coisas, não é assim? O nosso nível de concentração hoje está totalmente prejudicado. Por quê? Porque nós vivemos grande parte do nosso dia o quê? Subindo a tela. Isso é um dos fatores. Então, esse imediatismo, essa vontade de querer as coisas rápido, a gente não tem paciência. A gente anda o quê? Cada vez mais ansioso. Queridos, precisamos o quê? Cuidar, observar o nosso comportamento diariamente. Olha só, Deus nos deixou o quê? Os 8 remédios naturais. E às vezes a gente olha para isso, gente, a gente fala assim, mas isso é muito simples para dar resultado. E nós não valorizamos. As coisas de Deus são coisas simples. E quando é simples demais, você desconfia, você não dá valor. E Deus deixou lá a importância da água. Quanto em média de água nós devemos tomar por dia? Quanto? 3, 2? De acordo com o seu peso, né? Mas se você conseguir tomar pelo menos 2 litros de água, é fundamental. Todos têm dificuldade, eu sei que a maioria tem dificuldade em tomar água. Mas se você tem essa dificuldade, coloque no seu celular para despertar. Precisamos o quê? Ingerir água. E água é fundamental, né? Alguns falam que o nosso planeta é em torno de 70%, 75% de água. Curiosamente também o nosso corpo. E a gente vê o simbolismo da água muito claro na Bíblia. Quando nós vamos ser batizados, nós somos imergidos aonde? Na água, simbolizando o quê? Purificação. Curiosamente também, do trono de Deus emana água. Não é assim? Um rio de água viva, que Apocalipse fala, que emana do trono de Deus. Então, Deus está falando para nós, a água é fundamental. Ingira mais água, beba mais água. Tá bom? Outro ponto ali do segundo remédio ali, ar puro. Ar puro. Eu sei que é difícil, né? Onde nós moramos, ter ar puro, né? É bem complicado. Mas algo muito bom, até se você passa por crise de ansiedade ou depressão. 2 remédios aqui.
se você sofre de depressão, tome banho gelado. Banho gelado é muito bom para quem tem problema de depressão. Ajuda, ele te desperta, tira daquela sensação de, como que é? Me ajuda, Ju. De descanso, né? Que você está, relaxamento. Então ele te desperta. Banho gelado. E respiração, queridos. Ó. Faz isso quando você estiver ansiosa, para você ver. Faz umas 10 vezes isso. Isso relaxa o seu corpo. Exercício de respiração. É muito importante. Então, todo dia, quando se levantar de manhã, vá à janela, né? Abra a janela, dá um bom dia para o Senhor e respire profundamente. Isso te ajuda. Coisas simples de Deus. Todos têm acesso. Vou pular ali, ó. Bom sono. Dormir. Precisamos dormir mais cedo. Esse ano, eu coloquei nas minhas metas. Eu preciso dormir até no máximo ali umas 9h30. Porque ano passado eu andei falhando nessa parte. Estava dormindo muito tarde, irmã. Estava dormindo umas 10 horas, 10h30. Então, misericórdia. Isso não está certo. Precisamos o quê? Dormir mais cedo para ter, né, para o corpo, fazer toda a reparação necessária do nosso organismo. O outro ponto ali, equilíbrio, temperança. Irmãos, aí está um ponto que é difícil para a gente. Ter domínio próprio. Por quê? Isso é pelo poder do Espírito Santo. Você quer ver a gente não ter domínio próprio, temperança? Por exemplo, nesta manhã, eu creio que a maioria de vocês tomaram o de jejum, certo? Antes de sair de casa. Aí, quando vai dando meio-dia, aí você começa a olhar no relógio. Já está chegando na hora do almoço. E se é que aqui é invertido, né? Se de repente o professor da escola sabatina delonga mais, aí você já, estou sentindo fraqueza, já estou ficando fraco, meu Deus. É claro que tem pessoas, né, que tem problema de baixar pressão, essas coisas. Mas a maioria de nós já acha que vai morrer. Gente, eu estou morrendo de fome, já é 1h da tarde. Não é assim não. A gente tem que lembrar que Jesus, vocês lembram lá Jesus no deserto da tentação? Quanto tempo o Senhor ficou em jejum? Você não vai morrer. Então, isso é o quê? Falta de temperança, domínio próprio. E isso é dado através do quê? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo que controla as nossas emoções, a nossa fome. É Ele que nos domina, que nos controla. Então precisamos do Espírito. Queridos, outro remédio, exercício físico. Aí também está um ponto. Se você não pratica exercício físico, comece ontem. Comece hoje, amanhã, a praticar exercício físico. Ah, Isaac, mas eu não tenho tempo. Aí tem aquelas pessoas, né, que falam que não tem tempo, desce uns 2 pontos antes, se você vai de transporte público, e faz a sua caminhada. Se de repente trabalha num prédio, sobe as escadas, em vez de subir de elevador. Mas faça exercício físico. Você faz academia? Maravilha, parabéns. Nós precisamos o quê? De musculatura, músculos fortes. Principalmente, queridos, quando vai se aproximando a idade. Porque o nosso corpo começa a sentir o reflexo quando nós chegamos ali nos 50, nos 45, 50. Aí a gente começa a ver os reflexos dos nossos maus hábitos que nós fizemos no passado, ou aquilo que não fizemos de bom. Aí começa a aparecer isso. Queridos, próximo remédio de Deus, sol, luz solar. São coisas simples, não são? E por que nós não fazemos? Sabe por que nós não fazemos? Antes de eu falar o próximo remédio de Deus. Porque nós estamos abastados da letra e do conhecimento.
mas nós não queremos sentir a dor da prática, de exercitar. Ninguém quer pagar o preço. Nós ouvimos muito falar sobre reavivamento e reforma. Muitos querem fazer o reavivamento, mas não querem se colocar na dor da reforma. Porque o reavivamento é a sua conexão espiritualidade com Deus. A reforma, ela te pede a mudança dos hábitos, dos maus hábitos. Nós estamos falando sobre saúde aqui, mas pode ser o mau hábito de falar mal dos outros, o mau hábito talvez de pegar aquilo que não te pertence. A reforma, ela te pede essa mudança. E tudo aquilo que nós precisamos mudar exige o quê? Sacrifício. E nem todos estão dispostos a pagar sacrifícios. O reavivamento nunca acontecerá desconectado da reforma, irmãos. Prestem bem atenção nisso. O reavivamento nunca acontecerá desconectado da reforma. Os dois andam juntos. Se você esperar somente se reavivar espiritualmente, sem fazer a reforma na sua vida, sem a mudança de hábitos, de maus hábitos para bons hábitos, isso nunca irá acontecer na sua vida. Elas andam juntas. Luz solar, queridos. Importância de nós tomarmos o quê? Banho de sol. Pelo menos fique o quê? 15 minutos por dia. 15 minutos por dia tomando sol. Que é a vitamina D. Na verdade, o sol ele sintetiza, né, a vitamina D no seu organismo. Opa, aqui, próximo remédio. Questão o quê? Alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, natural, sem extremismo. Deus pede que nós tenhamos uma alimentação o quê? Mais natural possível, menos produtos industrializados, menos coisas que eu compro na prateleira do mercado e mais coisas o quê? Que eu compro lá no hortifruti, no sacolão, na feira. Menos embalados e mais coisas cruas que venham da natureza. Esse é o propósito de Deus. E o último ali, que está a mulher com a mãozinha ali, confiança em Deus. Se você quiser fazer todas essas coisas, você precisa colocar a sua confiança no Senhor, em Deus, que só Ele pode operar isso em nós. Amém? Mais um texto. Olha só esse texto, que texto pesado, irmãos. Diz assim, conselho sobre regime alimentar. Vi que o motivo que Deus não ouvia mais plenamente as orações de seus servos pelos doentes entre nós, era que Ele não podia ser glorificado nisto, enquanto eles estivessem violando as leis de saúde. Irmãos, por que às vezes Deus não opera mais milagres? Ela usa a palavra plenamente, não é que Deus não auxilia, mas Deus poderia fazer mais. Por que Deus não opera mais milagres no nosso meio? Sabe por quê? Uma questão chamada legalidade. Todos os portais, todas as legalidades que nós abrimos para Satanás, é motivo de Satanás falar assim para Deus: como é que você pode atender a oração desse, se ele não cumpre aquilo que você pede? É assim, irmãos, no mundo espiritual. Ele fez isso com Jó, queria acusar Jó, mas Jó não tinha nenhuma falha, mas ele foi o quê? Para acusar. Satanás é o acusador. Então ele olha para mim e para você e acusa. Você faz isso, você faz aquilo. Queridos, a mensagem de saúde para nós, ela está ficando meio em extinção dentro da nossa igreja. Mal se ouvem mensagens falando sobre algo tão fundamental para a sua vida, que é você cuidar de você mesmo, do seu templo, aquilo que você vai carregar até o último dia da sua vida. E nós não ouvimos falar sobre isso.
E a importância disso é fundamental, porque isso vai influenciar na sua salvação, como eu disse agora há pouco. Vai influenciar na sua salvação. Você não é salvo por causa disso, mas através de um estilo de vida errado, os maus hábitos alimentares vai deturpar a sua mente para você tomar decisões corretas diante de Deus e diante de um conflito espiritual que você tiver. Isso daqui não é brincadeira. Isso daqui é sério, irmãos. É seríssimo essa mensagem. Isso vai influenciar na sua vida espiritual. Se você continuar levando a vida num estilo de vida totalmente desregrado. Você foi comprado por preço, por um alto preço. E Deus pede para cada um de nós que nós vivamos à altura daquilo que Ele nos chamou. E o Senhor não pode operar mais plenamente em favor de nós, porque nós desonramos a Deus. E Deus poderia operar milagres e maravilhas. Queridos, isso daqui é muito legal. 2 momentos na história que Deus pede para o povo mudar o estilo de vida. Deus, quando leva o povo de Israel para o deserto, e o povo fica quanto tempo lá? 40 anos no deserto. E antes que o povo entrasse na Canaã terrestre, Deus pede agora que o povo o quê? Mude os hábitos alimentares. Você lembra o que o povo pediu lá? Nos dê as comidas do Egito, as panelas de carne, e fala um monte de alimento lá. Aí Deus manda o quê? Um monte de codorniza, não foi assim? Vocês lembram o que aconteceu com eles? O que aconteceu? Muitos comeram fala que até sair pelo nariz. Queridos, não é a questão somente da comida, do alimento em si, mas a questão aqui era a palavra, a obediência. Deus falou assim: Moisés, o povo vai se alimentar do maná. E o povo pediu outra coisa. Isso foi a questão da rebeldia, de não ouvir a palavra do Senhor. O Senhor sabia o que era bom para eles. O povo estava contaminado espiritualmente e contaminado pelo corpo também. Um corpo totalmente debilitado. E Deus agora queria fazer o quê? Uma faxina, uma limpeza no povo. E fala que o povo ficou 40 anos no deserto comendo maná. Silvio, qual que é a fruta que você mais gosta? Pêssego. Agora o Silvio vai comer pêssego durante 1 ano. Pêssego cozido, pêssego assado, pêssego frito, pêssego empanado, pêssego de todas as formas. Foi fácil ou foi difícil? Foi difícil, né, Bianca? Foi difícil, irmãos. E o lindo e maravilhoso é que no tempo do fim, uma mensagem especial de Deus concede a essa igreja uma mensagem de saúde. Vocês que nos visitam essa manhã. A igreja adventista tem uma mensagem especial dada por Deus, para que os membros, para que os filhos de Deus observem um estilo de vida saudável. E Deus, no tempo do fim, agora quer preparar um povo, não para entrar numa Canaã terrestre, mas numa Canaã celestial. E queridos, no tempo do fim, as coisas vão ser muito mais difíceis do que foram para eles. E Deus então quer preparar um povo santificado, purificado, limpo, de uma consciência limpa, que entenda a vontade dEle. Queridos, a vontade de Deus para você e para mim essa manhã, o desejo de Deus é purificação, santificação. Essa é a vontade do Senhor. E Deus então deseja e pede para nós, nosso tempo está correndo. Quero ler mais um texto com vocês aqui,
lá em amarelo, cumpre-nos estudar o plano original de Deus para o regime alimentar. Cereais, frutas, nozes, verduras constituem um regime dietético escolhido por nosso Criador. Sou eu que estou falando? É o Isaac que está falando que tem que comer isso? Não, é Deus, isso está em Gênesis. Ele criou o Adão e a Eva e falou assim, se alimentem disso. Aí ele dá revelação profética, Ciência do Bom Viver, página 295. Ele dá revelação profética e reforça lá, o que nós devemos nos alimentar. Queridos, você precisa, para que Deus faça essa obra na sua vida, você precisa ser sincero com Deus. Não seja mentiroso e hipócrita. Que caiam as máscaras diante do Senhor, se ajoelhe aos pés do Senhor e fala assim, Senhor, eu não gosto. Eu estou até com raiva desse pregador que está falando aí na frente dessa mensagem. Tem gente que não gosta. E você precisa ser sincero com Deus. Rasgar o seu coração para Deus e falar, Senhor, isso é o que o Senhor pede para mim, mas eu não gosto. Me ajude a gostar. Pronto. E você vai falando isso para Deus, sendo sincero com Deus, sincerona com Deus, todos os dias. E o Espírito Santo vai fazendo os movimentos, vai fazendo a obra na sua vida. E de repente você não gostava de jiló igual eu, começa a gostar de jiló. De repente você não gosta de berinjela igual eu não gostava, e começa a gostar de aqueles antepastos maravilhosos de berinjela. Que delícia, é muito bom. Isso é obra minha? Não, isso é obra de Deus. Nós precisamos o quê? Ser sinceros com Deus. Seja sincero com Deus. A todos que é tentado a condescender com o apetite, eu gostaria de dizer, não se renda à tentação, mas restrinja-se ao uso de alimentos saudáveis. É-lhe possível disciplinar-se para um desfruto de um regime saudável. Olha só, o Senhor, vamos ler, igreja? O Senhor ajuda aos que procuram ajudar-se. Agora, se você continuar a falar assim, Senhor, não gosto, não quero saber, o Espírito não vai atuar na sua vida. Porque o nosso Deus não é invasivo. Deus não vai fazer como Satanás, meter o pé na porta, entrar na sua vida. Deus não faz isso. Deus, Ele só vai atuar se você o quê? Pedir. O Senhor ajuda àqueles que desejam ser ajudados. Queridos, por isso que eu sempre falo, todos os dias da sua vida, peça a Deus o batismo do Espírito Santo. E o Espírito Santo não vem também para aqueles que não pedem, viu? Se você não pedir a Deus todos os dias, Senhor, me batiza com o Espírito Santo, mude essa mente podre, contaminada, muda essa língua ferina, muda esse paladar, purifica esses olhos. Se nós não pedimos para Deus todos os dias, o Espírito Santo não age, irmãos. Ele quer fazer a obra, mas nós não pedimos. Pedi e dar-se-vos-á. Essa é a vontade de Deus. Estamos caminhando para o fim. Olha só esse texto, que forte também, irmãos. Esse é o penúltimo texto, já para a gente ir finalizando. No juízo veremos quão seriamente Deus considera a violação das leis da saúde. Então, ao lançar um olhar retrospectivo à nossa conduta, veremos que conhecimento de Deus poderíamos ter alcançado, que nobre caráter poderíamos ter adquirido, se tivéssemos tomado a Bíblia como nossa conselheira. Então, o texto está dizendo que Deus quer fazer por nós muito mais do que nós imaginamos, capacidade intelectual, mental, tudo na nossa vida, se nós obedecermos às leis que Ele nos pede. Queridos, essa é uma mensagem de advertência, um apelo de Deus para você que já é adventista, que já conhece essa mensagem. Deus deseja preparar um povo intelectualmente, fisicamente, forte, disposto para um tempo terrível que nós teremos pela frente.
E isso vai influenciar grandemente. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vou convidar aqui a equipe de louvor para vir à frente, que nós iremos cantar mais um louvor. Queridos, coloque o seu pedido aos pés do Senhor. Fale: Senhor, eu quero ser fiel a Ti. Eu quero ser fiel ao Senhor a toda prova, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Me ajude a ser fiel a Ti. E o Senhor irá te ajudar, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém? Paro pra pensar nos desafios deste meu viver. Paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Vamos levantar. Pai tão grandioso, envie em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que o dia inundou o meu coração. Glórias a Deus, amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso mantenedor, te rendemos graças, Senhor, por uma palavra tão abençoada, uma mensagem tão especial que o Senhor deixou para nós. Desde 1863, o Senhor deixou essa luz para essa igreja, para esse povo, e essa luz está sendo expandida, Senhor. Muitos aí fora estão pregando essa luz,
sem mesmo conhecê-la plenamente. Mas o Espírito está tocando corações. Pai querido, mais uma vez queremos te suplicar nesta manhã, que o Espírito Santo opere poderosamente na nossa vida, Senhor. Que nessa manhã possam cair todas as nossas máscaras e abrirmos o nosso coração diante do Senhor, sermos sinceros com o Senhor, falar: Deus, coloque em mim o desejo, coloque em mim a vontade, mude os meus maus hábitos e coloque as suas leis, os seus ensinamentos na minha vida, Senhor. Ajude a cada adorador, a cada irmão, a cada irmã aqui, cada amigo, amiga, a seguirmos aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Porque o Senhor deseja nos dar vida e vida em abundância. Essa é a sua vontade para a nossa vida. Por isso nós oramos, Pai. Opera em nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor.